Olá, eu sou a Elciana e estou recebendo o professor Adilson, que é da equipe de Língua Portuguesa do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Ele estará comentando com vocês as 5 questões selecionadas de língua portuguesa que fizeram parte do primeiro simulado do Enem 2012. Eu passo a palavra agora ao professor Adilson, que dará início à sua apresentação. Olá, Elciane. Olá, pessoal. Antes de entrarmos nos comentários sobre as questões, vamos falar primeiramente sobre as características gerais da prova. Então, veja bem, o Enem ele é composto por 4 provas objetivas, com 45 questões cada e uma redação. A prova ela é dividida por áreas do conhecimento: ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e também a prova de redação. Em linguagens, códigos e suas tecnologias são contemplados língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, arte, educação física e tecnologias da informação e comunicação e também a prova de redação. Na prova de língua portuguesa, as questões apresentam algumas características. Primeiro, todas partem de um texto de referência. Focam na reflexão do uso discursivo da língua, privilegiam a reflexão sobre o contexto histórico-social de produção da obra literária, em detrimento da memorização de datas e fatos. Contempla diversos gêneros. Nos gêneros, são explorados alguns elementos composicionais, a finalidade, a intencionalidade, interlocutor, esfera de circulação, tese e argumentos, adequação e variação linguística, efeitos de sentido obtidos pela construção linguística do texto, figuras de linguagem, linguagem verbal e linguagem não verbal, intertextualidade, comparação entre textos, coesão, coerência, estrangeirismo e neologismo, informações implícitas e explícitas. Na literatura, os textos são explorados da seguinte forma. Primeiro, são as características dos períodos literários e contexto histórico-social. A função desse texto, o tratamento estético e figuras de estilo e temas universais. Embora não haja uma indicação de obras literárias a serem lidas pelo candidato, então considera-se no Enem que ao longo da educação básica o aluno tenha construído um significativo repertório de leitura das obras clássicas da literatura brasileira. Na prova de redação, apresenta algumas características. Primeiro, o Enem solicita a produção de um texto do tipo dissertativo argumentativo, a partir de textos motivadores. Esses textos podem ser verbais e não verbais. Orienta também que o candidato acione outros conhecimentos e os articule com os textos motivadores. Solicita que o candidato recorra aos conhecimentos desenvolvidos na escola. Apresente em seu texto uma proposta de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Exige que o candidato selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Exige que esse texto também seja escrito em norma culta. Porque quando o corretor vai fazer essa correção desse texto, serão avaliados 5 competências. Primeiro, demonstrar o domínio da norma culta da língua escrita. Segundo, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, elaborar propostas de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, essas são as características da redação. Vamos, então, para a análise das questões do Enem 2012, do primeiro simulado, então. Na primeira questão, que é Enem 2010, prova amarela, questão 101.
Nós temos aí o fragmento de uma crônica. Normalmente, as crônicas, elas narram fatos do cotidiano e muitas vezes esse tipo de texto, esse gênero, ele trabalha quase sempre com humor. Por isso, estará sempre presente, ou quase sempre, a ironia. Como vocês podem observar, o candidato ele deve prestar muita atenção no enunciado do exercício. Tá? Aliás, no enunciado da questão. O enunciado. Então, vejam bem. Quanto às influências que a internet pode exercer sobre os usuários, a autora expressa uma reação irônica no trecho. Então, se vocês observarem, o enunciado está pedindo onde é que a autora expressa uma reação irônica, ou seja, qual é o trecho que expressa essa ironia. Voltando para o texto, você vai observar ali aonde? Fiquei radiante. Eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise. Então, aí nós temos presente a ironia, que é um recurso de linguagem onde, normalmente, o autor do texto, ele diz uma afirmação, mas querendo dizer uma outra. Vejam bem, na resposta agora. A alternativa correta é a letra E. Fiquei radiante, eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise. Então vejam bem, que aí a autora expressa essa reação irônica justamente nesse trecho. E se você for analisar os distratores dessa questão, marquei umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham a ver. Os acontecimentos da sua infância a marcaram até os 12 anos. Dias desses, resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte. Então, vejam que nenhum dos distratores apresentam ironia, que é esse recurso de linguagem onde os alunos aprendem no decorrer do ensino fundamental e médio. Principalmente quando vai trabalhar com a literatura, que são recursos da língua aí. Bom, vamos agora para a outra questão. Enem 2010, prova amarela, questão 103. Transtorno do comer compulsivo. Nesta questão, nós temos aí um texto, onde ele é um texto informativo e traz algumas informações de forma generalizada. Então vejam bem que ele apresenta uma exposição de dados descritivos e estatísticos referente ao transtorno do comer compulsivo, como eu disse, de forma generalizada, sem apresentar orientações ou conselhos para os portadores da moléstia. Portanto, o texto tem apenas o objetivo de expor informações relacionadas à doença e não pretende orientar, aconselhar ou encaminhar os portadores da doença a um tratamento adequado. Como vocês podem observar novamente, vejam o enunciado da questão. Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de. Então vejam que o Enem, nesse caso, quer saber somente a finalidade desse texto. Então, esse texto, ele expõe de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação. A alternativa correta é a letra D. Então, ele não descreve e fornece orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia. Ele não narra a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo. Ele não aconselha as pessoas obesas a perder peso com métodos simples ou até mesmo encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios. Ele coloca uma exposição de forma geral, o transtorno compulsivo por alimentação. Então, esse modelo de construção da questão é para verificar se o candidato consegue compreender informações que se apresentam na superfície do texto, não necessitando de um aprofundamento ou conhecimento específico, pois a finalidade aparece explicitamente. Então, o interessante é perceber que o enunciado do exercício, ele já expõe
a alternativa correta, porque é a finalidade do texto. Qual é a finalidade? A finalidade é expor, de forma geral, o transtorno compulsivo por alimentação. Bom, vamos para outra questão. A outra questão é da prova amarela também, né, em 2011, a questão 97. Veja aí que a questão ela trabalha agora com um gênero que traz tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Os candidatos, nesse caso, eles terão que se ater muito às imagens e também a esses textos verbais que estão dispostos nesse gráfico aí, ou nessa figura. Então vejam bem, a amizade pós-moderna. Nós temos dois tipos de amizade aí, a amizade simétrica e a amizade assimétrica. Dentro dessa relação de amizade que é posta pela internet, nós temos aí algumas imagens, que é pós e contra. Na amizade simétrica, nós temos aí privacidade. Você decide quem terá acesso às suas informações. E no contra, nós temos reduz a possibilidade de conhecer gente nova. Agora, o que exatamente que a questão quer saber? Então vejam o enunciado novamente. Eu sempre chamo a atenção para o enunciado porque o candidato terá que prestar muita atenção no que está escrito. Então veja, os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma que em outras áreas, a internet também inovou a forma de vivenciar a amizade. Então vejam bem, da leitura do infográfico, depreende-se dois tipos de amizade, como eu falei anteriormente, que é a assimétrica e a assimétrica, ambas com seus prós e contras. Então, enquanto a primeira se baseia na relação de reciprocidade, a segunda. Então, em que a segunda se baseia? Então, é isso o que o Enem está querendo saber aqui. Então, vejam bem, como a relação assimétrica dispensa a permissão da pessoa adicionada ou a seguida como amiga, ela facilita, então, a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. Então, ao associar esse tipo de definição de amizade, promove a formação de lados e comunidades. Então, esta questão, ela trabalha com as informações verbais e não verbais. Por quê? Porque ela acredita que o aluno, ao chegar no ensino médio, ele é capaz de ler, então, e interpretar textos com auxílios de material gráfico, de imagens e figuras. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Facilita, então, a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. Se você observar o distrator da letra A, reduz o número de amigos virtuais ao limitar o acesso à rede. Então, qual é que reduz? Então, no caso aí, nós temos a simétrica e não a assimétrica. Parte do anonimato obrigatório para se difundir. Não é isso que está dizendo. Reforça a configuração de laços mais profundos de amizade. Quem reforça é a simétrica e não a assimétrica. Tem a responsabilidade de promover a proximidade física. Isso não acontece na assimetria. Ok, então a alternativa correta é a letra D. Facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. Vamos então agora para outra questão. Questão 106, prova amarela, Enem 2011. Se vocês observarem aqui, o fragmento utilizado é um dos mais belos textos de Cícero. A arte do envelhecimento, em que o filósofo mostra como todas as idades possuem seus encantos, inclusive a velhice, como você pode observar. Então, nesse texto, o autor ele mostra ser possível ver a chegada da velhice como uma celebração das realizações da vida, aliviando assim o estado de melancolia
melancolia e amargura que envolve a senilidade, que deve ser esperada sem exageros. Então, a alternativa correta nessa questão, você vai observar que é a letra E, porque veja bem o enunciado. O autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos que levam a inferir que seu objetivo é. Então, qual é o objetivo desse texto? O que o autor tem por finalidade? Então, ele tem por objetivo mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Por isso que a alternativa correta é a letra E. Ele não tenha o objetivo de esclarecer que a velhice é inevitável ou contar fatos sobre a arte de envelhecer. Defender a ideia de que a velhice é desagradável, influenciar o leitor para que lute contra o envelhecimento. Então, não são esses distratores a alternativa correta. Então, veja que essa questão ela foi elaborada para verificar se o candidato ou a candidata ela consegue, através de inferências, compreender o tema que é discutido no texto, como foi essa questão aí, de mostrar ser possível a chegada da velhice como uma celebração das realizações da vida. Tá? Mas ele mostra que todos os fatos são importantes. Todas as etapas da vida aí são importantes. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Vamos então agora para outra questão. A questão 101, Enem 2011, também prova amarela. Nessa questão, nós temos aí dois textos. O Enem, então, ele trabalha com informações que estão tanto no texto 1 quanto no texto 2. Primeiramente, agora nessa questão eu vou ler os textos, porque são textos pequenos, curtos, mas que vai estar presente muito claramente a resposta ao que se pede na questão. Então veja bem, o texto 1 é um poema, né? Morte e Vida Severina, é um fragmento do João Cabral de Melo Neto. Então veja bem, o texto começa: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Veja que esse fragmento ele termina em uma pergunta. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vamos agora para o texto 2. No texto 2, ele está falando sobre o autor. João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-se aqui ao retirante Severino, que como o Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos são sempre partilhados por outros homens. Então vejam bem, essa parte é muito importante. Quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos são sempre partilhados por outros homens. Vamos agora ao enunciado. No enunciado da questão, está dizendo assim. Então veja bem. Observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema social expresso literariamente pela pergunta: como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Então a resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da. Então vejam que a questão aqui está querendo saber qual é a resposta a esta pergunta. É dado a quem? Ora vossas senhorias. Então vejam bem que a alternativa correta aí, a mais, ou
poderíamos dizer que a mais correta realmente é a letra C, porque representa na figura do personagem narrador de outros severinos que compartilham sua condição. Então vejam bem que ao mobilizar a habilidade aí de comparação entre os textos 1 e o texto 2, como eu disse, observa-se que a letra C é a mais correta, a mais adequada, pois é a única que retoma a representação plural da personagem de João Cabral de Melo Neto, apresentada no texto literário. Pois quem fala em morte e vida severina, nesse caso aí, é o retirante Severino, que é símbolo de todos os excluídos que migram para buscar melhor condição de vida. Há muitos severinos, como você pode observar no fragmento do poema e também no texto, quando diz que eu pedi para vocês prestassem atenção no que eu estava afirmando na finalização do texto. Então veja que essa questão, ela exige do candidato articulação entre as informações que estão tanto no texto 1 quanto no texto 2, para que o candidato ou a candidata possa perceber a temática ali presente, que é a morte e vida severina. Só volta um pouquinho para as questões ali, ó, que se você observar tanto no fragmento do texto 1, que eu chamei a atenção, na parte ali, como há muitos severinos no terceiro verso, e também, logo mais abaixo, como há muito severino com mães chamadas Marias. E depois, lá no final, como então dizer quem fala a hora vossas senhorias, que é a finalização da pergunta. Se você observar no texto 2, quando eu chamei a atenção para que vocês prestassem atenção ao que estava sendo dito, então veja, a autoapresentação do personagem na fala inicial do texto nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza. Então aí está mostrando o lado plural desse Severino, que é a representação justamente do povo do Nordeste, de todos os severinos. Só indo para as alternativas. Então veja bem, o descritor da letra A diz que a descrição minuciosa de traços biográficos do personagem narrador. Não é isso que está sendo apresentado. Na letra B, construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação. Ele não é resignado com a sua situação. E na letra D, apresentação do personagem narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise existencial. Bom, aí não está representando o poeta, mas sim o povo nordestino. E a letra E, descrição de Severino, que apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias, que na verdade não tem nada a ver essa informação, ser descendente do coronel Zacarias. Então essa descrição, ele não se orgulha disso. Então a alternativa correta é realmente a letra C. Então finalizamos aqui as correções das questões e espero ter aí ajudado aos candidatos que estarão fazendo agora em 2012 o Enem. Bom, primeiramente, eu gostaria também de deixar algumas dicas para que esses candidatos leiam bastante textos informativos, reportagens, textos que tragam conhecimento para que ele possa, na hora lá, trazer para a produção da redação elementos que possam ajudar essa formação, essa formatação do texto dissertativo. Ok, então? Nós agradecemos ao professor Adilson pela sua explanação, que com certeza colaborou muito para que vocês tirassem as dúvidas das questões de língua portuguesa. E convidamos você, aluno, para assistir os demais vídeos de outras disciplinas que estão disponíveis no portal Dia a Dia Educação,
na página do aluno no espaço do Enem. Até lá!